Oi pessoal do Detalhes de Mulher, o vídeo hoje é um tutorial para vocês. Eu vou ensinar como eu me arrumo no dia a dia, do zero até conseguir esse look aqui que vocês estão vendo. É uma sombra mais básica, ela é um pouco glitterosa, né? Ela tem brilho, eu também tô com bronzer que brilha, passei iluminador, então seria para uma ocasião noturna, né? Um make e um cabelo, até pus uma blusa que tem uns brilhinhos para uma ocasião noturna, mas se vocês quiserem essa maquiagem pro dia, é só substituir por sombras sem muitos brilhos, não usar também produtos no rosto que tenham brilho, porque aí vocês já vão conseguir um efeito super legal, mas usando as mesmas técnicas. Eu não coloquei cílios postiço, eu fiz questão de fazer um vídeo sem cílios postiço, porque eu sei que muita gente tem dificuldade em colocar no dia a dia, não é prático, muita gente se sente irritada, e eu quero mostrar que é possível sim, mesmo que você esteja sem cílios, como eu estou sem cílios, sem sobrancelha, como eu estou sem sobrancelha, é possível você conseguir um look que você se sinta bem, se sinta bonita, que transpareça uma saúde, né, dá uma saúde, assim, esse rostinho brilhando, e que o mais importante, assim, você consiga passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Então, se você quiser saber como eu fiz, é só continuar assistindo. Então vamos lá começar. É o que eu sempre digo, né? Se eu saio na rua desse jeito, com lenço, que eu coloquei, né, pra vocês não ficarem sendo obrigados a me ver ao natural, porque ninguém merece ligar o YouTube e me ver ao natural. Mas se a gente sai na rua com essa cara aqui, sem sobrancelha, sem cílios, de lenço, é claro que as pessoas vão, né, cria aquele choque cultural, até porque as pessoas não estão acostumadas. Então é o que eu sempre falo, a gente não precisa se expor desse jeito, a gente pode fazer algo para melhorar principalmente a nossa autoestima, a forma como a gente se vê, porque não é desse jeito aqui que eu também estava acostumada a me enxergar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é minha sobrancelha. A minha sobrancelha, eu fiz micropigmentação, não é a fio, é aquela micropigmentação inteira. Eu fiz em 2011, no final de 2011 a primeira sessão e no começo de 2012 a segunda sessão. Na época não se falava muito sobre micropigmentação fio a fio, e quando ela começou a ficar alaranjada, que não era esse estado aqui que ela tá agora, quando ela começou a ficar alaranjada eu pensei em fazer um retoque, e aí foi quando eu tive a minha repilação de sobrancelha, que vocês acompanharam aqui no canal, que minha sobrancelha voltou, ficou gigante e tudo mais. E agora que ela caiu novamente, eu não quero mais fazer esse desenho aqui, porque ele é muito fino pro meu rosto. A micropigmentação fio a fio, a grande vantagem dela é que você consegue desenhar de uma forma muito mais natural. Como vocês sabem, a minha sobrancelha, por natureza, ela é grossa. Então, esse desenho aqui, eu achei que a designer ela foi muito feliz em não fazer algo grosso, nos dois sentidos, grosso de espessura e grosseiro mesmo, que não ia combinar com o meu rosto. Na verdade ia ficar muito artificial, mas essa espessura aqui de sobrancelha eu não gosto, eu não acho que combine com o meu rosto. Então essa é a maior explicação que eu queria fazer antes do vídeo, eu prometo que eu não vou ficar falando tanto assim. Então a primeira coisa que eu começo a fazer é a minha sobrancelha. Eu tô usando aquela Deep Brow Pomade da Anastasia Beverly Hills, e eu tô usando um pincel chanfradinho, e eu começo a fazer. A minha mão tá bem leve e eu começo sempre do meio, que é onde eu preciso de mais pigmentação. Então, aonde vai ter mais produto, vai ser realmente nessa região. E com o que sobra no pincel, eu vou fazendo o acabamento na frente e vou levando pro final. Sempre que necessário, se eu precisar pegar mais produto, não tem problema nenhum. Mas eu sempre uso a mão leve porque esse produto é muito pigmentado. E ele é o melhor, por exemplo, para fazer vídeo, para fazer foto, no meu caso no YouTube, ele realmente é o melhor. Em termos de fixação, teria que usar um fixador de potência maior. E aí, no caso, o melhor que eu conheço é aquele da NYX, que eu também já falei dele aqui no canal. E eu acho, e assim, o da NYX com esse daqui eles não combinam, porque o da NYX foi feito para sobrancelha, para produto em pó.
E esse daqui é em creme, né? Então não combina. Em resumo, ele não fixa muito, assim, tipo, pra ficar o dia inteiro. Você vai ter que fazer vai ter que retocar, mas pro geral ele funciona. Aí, agora que ela tá preenchida, ó, ela é assim. Esse é o desenho, eu só cobri a semidefinitiva. Agora eu vou alargar ela um pontinho, porque eu acho que ela é muito fina assim. Então, cada dia fica de um jeito. Mas, por exemplo, aqui hoje, ó, eu posso alargar um pontinho só aqui. Eu vou pegar um pouquinho mais de produto, pouquinha coisa. E vou alargar um tantinho só. E vou preenchendo com calma, pra não ficar... pra eu não perder o controle do desenho. Tudo que eu sair, por exemplo, ó, aqui tá meio longinho, eu posso vir com o dedo mesmo e dar uma corrigida, e aí ela vai ficando no formato que eu gosto. Aqui eu acho que tá muito fraquinho, então eu vou vir com um pouquinho mais de produto e vou preenchendo. Por isso que eu quero fazer a fio, porque eu acho que, imagina eu fazendo isso aqui no dia a dia, eu não tenho a menor paciência, gente. Imagina eu acordar atrasada pra ir pra academia de manhã e ter que fazer a sobrancelha, sabe? Porque não dá pra ir assim, né, na academia, vamos combinar. Então, é muito difícil. Aí agora, a única coisa que eu quero fazer é dar uma esfumadinha aqui na frente pra ficar um pouquinho mais natural. Mas como eu tenho esse desenho no fundo, eu não consigo fazer aquele efeito bem apagadinho que a maioria das blogueiras que pintam a sobrancelha conseguem fazer. E esse é o melhor, assim, que eu consigo chegar, é o melhor resultado que eu consigo chegar por enquanto. Eu tô, pra ser bem sincera, eu tô bastante incomodada com a minha sobrancelha, assim. Por isso que eu quero mudar essa situação, porque quando a gente tá incomodada com alguma coisa, a gente tem que mudar a situação, né? Bom, é isso, e eu sempre faço uma, depois eu faço a outra, então eu vou fazer a outra e já volto. Bom, agora com as duas feitas, às vezes eu gosto de vir e dar uma corrigidinha com aquele meu lápis, o Brow Setting da Maybelline. Ele não é o melhor lápis do mundo, mas que eu até comentei no meu vídeo, eu comprei na minha última viagem, eu acho que não chegou aqui no Brasil. Tendo vários áudios, né, externos hoje, só porque sempre assim, quando eu sento pra gravar, passa caminhão, passa o mundo inteiro aqui na minha rua. E aí, como eu moro em casa, a gente fica propenso aos barulhos. Então, só pra dar uma ajeitadinha, se depois, no final de tudo, eu achar que preciso acertar mais, eu acerto. Então, eu sempre gosto de fazer minha sobrancelha primeiro, porque aí eu já me livro. Em quem tem sobrancelha, normalmente esse é um passo mais pra frente, mas, né, quem não tem, eu acho que só isso já me dá um ar de viva. Então, o próximo passo é passar um primer. Eu vou usar um primer iluminador da e.l.f., que eu mostrei também no meu vídeo de compras. Ele tem um pouquinho de glitter e eu gosto, para essas maquiagens um pouquinho mais elaboradas, apesar de eu não ser uma pessoa que faz maquiagens elaboradas, assim, tipo, nossa, como tá elaborada essa maquiagem, eu não sou dessas daí. Eu gosto de ter a pele um pouquinho mais iluminada. Ele não é o melhor primer, assim, pra minha pele, que tem bastante poros, o melhor que eu já usei foi aquele Porefessional da Benefit, mas esse aqui faz um bom trabalho, ele é baratinho, e o que eu mais gostei dele é que ele deixa a pele realmente muito iluminada. E aí eu vou usar aquela base da Maybelline, a Fit Me, que ela é mate e tem essa questão aí de diminuir os poros, e apesar dela ter esse efeito mate, eu acho que ela contrasta muito bem com o primer, que é iluminador. Como ela não tem uma cobertura muito pesada, ela ainda deixa transparecer um pouco do iluminador sem ficar muito gritante, então é muito bacana. Aí eu vou usar um pincel Dual Fiber, coloquei um pouquinho na minha mão, vou passar assim e vou começar a aplicar dando batidinhas para que a cobertura fique um pouco melhor. Eu tô com a pele bastante marcada de espinhas. Desde que eu comecei a fazer controle hormonal, as minhas espinhas voltaram, porque dentro das minhas estratégias, eu tinha que parar de tomar anticoncepcional,
porque o anticoncepcional não estava me deixando emagrecer. Então eu coloquei o DIU. E aí, minha filha, a minha pele ficou uma bagaça. Tá horrível e toda vez que eu vou menstruar, vem muita espinha pra mim. Então tudo isso daqui é da minha última menstruação, que tem umas 2 semanas que elas saíram. E assim, aí a gente vai lidando com medicações pra pele, mas como diz o ditado, né, a gente nunca pode ter tudo. Eu uso 2 corretivos principais, o da MAC, que vocês já conhecem, que é o Studio Finish, que a minha cor é a NW25, e eu também uso esse da Fit Me, que é da mesma linha da base. É um mais baratinho, eu uso mais pro dia a dia, então assim, pra iluminar embaixo dos olhos, tudo. Funciona, assim, atende, não é o melhor corretivo do mundo. Pra cobrir espinhas eu gosto muito desse da MAC, até porque normalmente quando eu tô com essas espinhas, eu uso algum ácido e aí quando você tá fazendo tratamento com ácido, você não pode deixar sem proteção solar. Então eu passo protetor solar. A base da Fit Me não tem proteção, mas esse Studio Finish, ele tem proteção 35. Então, só de você passar na região onde você tá usando ácido, já te dá uma proteção a mais, que é o que a gente quer. Então eu vou dando batidinhas assim, pra dar uma melhorada, e aí eu venho com o mesmo pincel que eu apliquei a base, só pra dar uma uniformizada. Eu não esfrego, eu só dou uma batidinha, e aí eu vou vendo até onde eu preciso. Se você quiser fazer uma camada corretiva, uma camada pó, uma camada corretiva, uma camada pó, até cobrir tudo, você pode. Essa minha espinha tá tão grande que eu não vou conseguir cobrir ela 100% e além de tudo ela tá esfarelando, sabe? Então eu nem vou me dar o trabalho de ficar aqui mostrando pra vocês como cobrir ela como um todo, mas essa seria a técnica de você dar batidinhas e aí vir com pó, dar uma camada de pó e fazer as batidinhas, tá? Mas aí vocês estão vendo que ela tá até meio craqueladinha ainda, mas pra agora ela me atende. Aí eu já começo a fazer uma correçãozinha nos olhos. A gente pode usar um primer ou a gente pode fazer com um corretivo mesmo. Eu vou fazer com esse líquido que eu mostrei pra vocês. Eu não vou passar muitão assim, mas eu já vou passar um pouquinho até aqui na pálpebra pra corrigir efeitos mais avermelhados. Quem tá usando Latisse fica com essa parte super manchada dos olhos, né, que a gente sabe que fica. Então, usar o corretivo é bom. Então, vocês estão vendo que a minha cara fica muito branca, mas é isso que a gente quer. A gente quer neutralizar a pele. Então, sai aquela vermelhidão que tava aqui e dá uma corrigidinha nas olheiras. Eu não tenho muita olheira. Minha pele é bem tranquila nesse sentido, mas quando eu tô usando Latisse, batata, eu fico com olheiras gigantes e não é o que a gente gosta, não é mesmo? Então eu só faço isso, deixo secar um pouquinho pra entrar com as sombras. Então é muito importante a gente fazer essa etapa do corretivo antes, porque a sombra já tem onde fazer uma aderência e ela não vai craquelar. Eu sempre começo com uma sombrinha marrom. Eu vou usar algumas sombras que eu tenho aqui em casa. Você usa a que você quiser, a que você tiver. Eu sei que tem muita gente que não tá acostumada a usar maquiagem e a proposta desse vídeo é realmente mostrar um novo universo pra você que de repente perdeu o cabelo, perdeu a sobrancelha, perdeu os cílios e não sabe se maquiar sem eles. Então esse vídeo, essa é a proposta. Então eu vou usar uma sombrinha, ela é marronzinha, bem neutrinha, essa daqui. Eu tô usando a minha paletinha Naked 2 da Urban Decay. Vou assoprar um pouquinho e aí eu vou só fazer uma base no meu olho pra já dar criar realmente uma profundidade, sabe? Porque se a gente começar a fazer o olho direto, sem nada embaixo, a sombra ela vai ficar meio chapada. Aí eu vou usar uma sombrinha laranja para fazer o meu côncavo, que vai ser a minha transição, a minha linha de transição, e eu vou usar até um outro pincelzinho de esfumar, que é um pouquinho maior,
E na verdade esse daqui é um bronzer da NYC, que é uma marca super, super baratinha nos Estados Unidos. Tem algumas perfumarias que tem aqui, mas é esse tomzinho aqui, ó, de laranja que eu vou usar, tá? É um laranjinha bem abertinho, ele tem um pouquinho de brilho, eu gostaria que ele fosse mate, mas eu tô sem nenhum aqui, então a gente usa o que a gente tem e adapta. Dou uma sopradinha e venho aqui bem em cima, entre aonde termina o meu olho e começa o ossinho, sabe? É nesse buraquinho aqui, ó. E aí eu vim com a mão de corretivo, veja bem, vou ter que dar uma corridinha, mas não tem problema, a gente corrige. A mão é bem leve, tá? Não sei se vocês estão reparando pelo vídeo, mas a mão é bem levinha e a quantidade de produtos também é bem levinha. Mas é só pra dar uma corzinha, já faz uma diferença na hora do olho. E vou aplicar agora uma sombra bem clarinha, mais clarinha que você tiver, fosca, aqui embaixo da sobrancelha, pra já criar esse olho iluminado. Aproximei vocês, para vocês poderem enxergar, que eu acho que vocês não estavam conseguindo enxergar. Então, basicamente, o que eu fiz? Bem básico. Marronzinho aqui, bem de levinho, um laranjinha e um branquinho embaixo da sobrancelha. Daí agora a gente vai começar a vir com a parte mais escura mesmo da maquiagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis marrom, um lápis de maquiagem que seja bem cremoso, não pode ser um lápis que vai fazer você lacrimejar e nada. E aí eu dou uma puxadinha no meu olho só pra me ajudar um pouquinho assim, mas não precisa ser um traço mega reto porque a gente vai esfumar. Dou um bom traçado aqui na linha do meu olho, vou fazer isso nos dois. E aí eu já venho aqui também um pouquinho na linha d'água, pode até ser um pouquinho fora da linha d'água também. E já dou um tracinho pra escurecer. E aí eu venho com um pincel chatinho. Esse aqui é de uma coleçãozinha do Boticário que eu tenho há bastante tempo já. E eu dou uma esfumadinha só assim pra esse marrom. Esse marrom ele é super pigmentado e ele, na verdade, ele é meio... parece giz de cera, sabe? E daí eu uso um pincel, esse aqui é o número 6 da Vult. Ele não é um pincel caro, é um pincel lápis, ó. Ele é assim. E ele é maravilhoso pra fazer esse efeito que a gente vai fazer. Eu vou fazer com a sombra marrom e depois eu vou colocar um pretinho por cima, que eu quero um efeito mais forte. Eu venho com uma sombra marrom opaca, eu vou pegar desse meu trio que é de sobrancelha, mas qualquer sombra marrom opaca que você tiver, pincelo ele, dou uma sopradinha se for necessário e venho por cima desse lápis, que aí ele realmente vai escurecer e vai dar o efeito que a gente quer, que é pra esconder o fato da gente não ter cílios, não é, gente? Porque a gente não tem, a gente esconde isso das pessoas, para as pessoas não terem... Claro que quem te olhar de perfil, já vou começar a fazer a mesma coisa, só que na linha de baixo, tá? Quem te olhar de perfil vai ver que você não tem cílios, né? Mas assim, na prática, no dia a dia, é muito difícil uma pessoa ficar reparando nesse tipo de coisa. Mulher repara um pouco mais em outras mulheres, mas homem é muito difícil. Aí já dou uma puxadinha, fecho o olho de novo, e aí eu vou fazendo isso até eu achar que ficou escuro o suficiente. Normalmente eu não puxo tanto, hoje até dei uma puxadinha demais, e aí eu comecei a lacrimejar, e isso acontece com frequência, é até bom porque a sombra acaba ficando mais pigmentada, só toma cuidado para não lacrimejar demais. Mas como eu gosto de pintar bem a parte de dentro dos meus cílios, para não parecer a linha de nascimento, porque normalmente quem tem cílios, a linha de nascimento não aparece, porque os cílios ficam bem juntinhos lá dentro. Então eu gosto, ó, a diferença de um olho pro outro. Eu gosto de pintar bem essa parte, e aí eu acabo lacrimejando, porque eu enfio o pincel lá dentro, faz parte.
Então, por hora vai ficar assim e eu vou fazer do outro lado também. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com uma sombra que ela é marrom e já tem um brilhinho, um pouquinho mais de brilho. E eu não sei o nome dela porque o nome apagou, é uma sombra da MAC, mas eu já tenho ela já há algum tempo. E o nome das sombras da MAC apagam, mas é uma marrom com brilhinho. A própria Naked 2 tem uma que é meio assim, mas essa aqui tem um pouco menos de brilho. Então eu vou aplicar ela por cima, só pra fazer uma base do que eu quero. E aí por cima disso eu venho com a sombra que eu falei da Naked 2, essa aqui, ó. E aí eu venho por cima. Elas têm um tom muito parecido, mas a da Urban Decay, ela brilha mais. E a da MAC, que eu passei primeiro, faz a base pra ela. Aí eu venho com aquele primeiro pincelzinho que eu esfumei tudo. E vou esfumar tudo de novo, só para as sombras elas não... Que a gente não quer perder o nosso esfumado, né? Então eu não quero que ela... Eu não quero ter aquela marcação rígida entre uma sombra e outra. Vou pegar uma sombra preta, ela tem um pouquinho de brilho, ó. Essa também é da MAC, eu não sei o nome. Mesmo que eu apliquei o marrom, e aí eu venho com o preto, bem de leve, dando uma marcaçãozinha aqui, ó. Só pra dar uma escurecidinha de leve, pra não ficar sem esse côncavo marcado. Eu gosto desse efeito aqui. A gente pode sempre fazer uma sombra com uma sombra só? Pode, mas com a sombra marcadinha é tão bonita, né? Então a gente dá uma escurecidinha aqui, ó. Dá uma marcadinha na saidinha aqui do côncavo. E já fica tão mais legal. Volto com um pincelzinho de esfumar. É maquiagem marcada. E aí a gente faz isso quantas vezes forem necessárias para o nosso olho ficar bonito. Vou pegar uma sombra clarinha que tenha brilho, com um pincel bem pequenininho. Pode ser um pincelzinho assim, ó. Pegar uma sombrinha clarinha que tenha brilho, pode ser um brilhinho pro prata, pro dourado. E vou colocar aqui. Para corrigir essa parte aqui de baixo, eu venho com o meu corretivo. E nessa hora é a hora que tem que tomar mais cuidado. Eu preciso comprar uma Beauty Blender, mas eu não tenho aqui, então eu vou fazer com o meu dedo mesmo. Depois dessa etapa do corretivo, eu sempre confiro se saiu um pouquinho de sombra ou não. Volto com aquele mesmo pincelzinho, só dou uma retocadinha embaixo, principalmente na linha de baixo, que eu acho que é, né, onde a gente corrigiu que tende a sair. Mas eu não pego mais produto, eu só venho com o pincel e o que já tá sujo no pincel, eu dou uma corrigida só pra ter certeza que tem sombra suficiente. E aí depois que eu fiz isso, chega a hora do pó. Eu não uso só pó compacto, eu não tenho e na verdade eu não me adapto. Eu sempre usei, desde que eu comecei a minha vida de maquiagem, eu sempre usei o Studio Fix, que é da MAC. E ele, na verdade, ele é meio corretivo, base e pó, tudo junto. E dentro daquilo que eu comentei com vocês, que a minha base tem baixa cobertura, um dos motivos, acho que para eu não sentir a necessidade de mudar de base, usar um corretivo, um pó desse. E aí ele vem com uma esponjinha, que eu só uso para fazer isso que eu vou fazer agora. Eu pego a esponjinha assim, dou uma apertadinha, e aí eu venho, e aí ele faz meio a vez da Beauty Blender, que eu não tenho, e ele dá uma corrigidinha, corrigidona na verdade, embaixo dos olhos. E agora, normalmente eu faço contorno e eu uso meu bronzer. Eu vou fazer só um pouquinho de contorno, porque hoje nem é um dia muito contorno. Eu vou usar esse da L'Oreal, que eu também comprei na minha última viagem, que é um duo contorno e blush. Ele não é super pigmentado, mas ele tem uma corzinha assim que dá uma ajudinha. Eu acho que ele cria a base para o outro produto, que é o que eu amo usar,
que eu já vou mostrar pra vocês. Meu, esse quinteto de espinha não tá me ajudando em nada hoje, né? Pra fazer tutorial de maquiagem. E aí eu uso esse meu bronzer, ele é assim, ó, ele é lindo, ele é lindo. E ele... comprei muito sem expectativa. E ele tem um acabamento muito lindo. Ele dá um glow assim na pele, sabe? Mas sem deixar too much. E o que eu gosto nele é que ele foi tão baratinho, acho que ele foi tipo uns 4 dólares. E eu não achei mais pra comprar nesse tom. Não tem a cor aqui, ó, porque já apagou. Mas é o bronzer da linha Love and Beauty da Forever 21. Eu não comprei no Brasil, eu não sei se a Forever 21 trouxe a linha de beleza deles. Se trouxe, é bem capaz de ter aqui no Brasil, mas tá vendo? Ele já dá um arzinho de saúde e fica super lindo no rosto, devolve todo o contorno. Então vou colocar um pouquinho de iluminador aqui, porque iluminador, gente, iluminador, eu tenho a teoria de que iluminador nunca é demais, assim, sabe? Eu acho que ele, nos pontos certos, então eu gosto de passar um pouquinho aqui de iluminador, um pouquinho aqui no meio, aí eu, sem passar mais produto, eu venho aqui um pouquinho pra testa, e aí assim, eu já usei iluminador no primer, já usei iluminador, a sombra tá iluminada, o bronzer tem iluminado, então não precisa ser muito exagerado, mas... nunca é demais, né? Bom, agora só falta o batom. E é isso, agora é só deixar o batom secar, que ele demora um pouquinho pra secar. E bora colocar o cabelo. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o hair grip. Eu gosto de usar o hair grip original, como vocês sabem, que é esse aqui que tem a logo bordada. Coloco a logo pro lado esquerdo do cabelo. Posiciono. E coloquei, posicionei a full lace e arrumar o baby hair pra deixar o mais natural possível, considerando que eu não tenho cabelo natural, né? Como vocês sabem, vou dar uma penteadinha porque não tem problema nenhum. Eu gosto desse efeito do babyliss mais caidinho e com hair grip, ó. Ela não sai do lugar, me deixa segura e eu só preciso arrumar aqui a linha de frente para ela não ficar levantando, né? Bom, pessoal, é isso agora com o cabelo. Eu não quero, nesse momento, fazer outro babyliss. Eu tenho um vídeo de babyliss aqui no canal, eu vou deixar linkado se você quiser fazer babyliss. Ele tá bem despencadinho do jeito que eu gosto de usar, mais natural. Mas essa é a Camila, assim, esse é o jeito que eu gosto de me apresentar para a sociedade e é isso que eu faço no meu dia a dia. Claro que existem versões menos sofisticadas dessa maquiagem que eu fiz, que é bem pro dia a dia mesmo, eu mudo os produtos, então ao invés de passar uma base e um primer e uma base eu uso um BB cream, enfim, eu posso fazer outras maquiagens. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, porque eu nunca sei se vocês querem saber esse tipo de coisa do meu dia a dia, mas deixa aqui nos comentários que eu vou adorar fazer pra vocês também. Essa seria a minha versão noite, não balada, mas a minha versão noite. Então, por exemplo, se eu quiser sair pra jantar com o Gilson, se eu vou a uma festa de alguém, se eu vou a uma reunião de amigos à noite, se eu vou à igreja, eu sempre vou muito arrumada e eu gosto de me sentir bem e eu acho que é muito diferente eu sair desse jeito e eu sair daquele jeito como eu comecei o vídeo, assim. Então, a alopecia realmente não é desculpa pra gente não se sentir bem. Vá atrás, corra atrás daquilo que te faça, né, feliz, que te faça se olhar no espelho e se reconhecer. Não necessariamente com a full lace, mas só visualmente de você fazer uma maquiagem, de você passar um batom, passar um bronzer e dar um iluminado no seu rosto já faz toda a diferença. Se eu conseguir passar uma diquinha sequer para um de vocês que tá aí do outro lado, eu vou ficar muito feliz. Então me deixem saber nos comentários, eu vou realmente ficar muito feliz. E se vocês quiserem outros tutoriais, me falem, porque eu acho que eu vou passar o Natal assim, do jeito que vocês estão me vendo agora. É uma maquiagem
simples, mas que ao vivo faz muita diferença. Eu só vou fazer uma coisa diferente no cabelo, que eu vou fazer um tutorial pra vocês na sequência desse vídeo. Fiquem ligados, semana que vem vai entrar, mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!